Olá! A conversa é comigo mesma. Vem chegando quem está aqui acompanhando a transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram. Aqui, por favor, já chama a galera, vai chamando o pessoal aqui para entrar e acompanhar essa live que está imperdível. Hoje a transmissão de novo aqui pelo meu celular está um pouquinho difícil. Vamos ver se não me deixa na mão aqui, mas qualquer coisa corre para o YouTube, aí vocês conseguem acompanhar também. Vou esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar aí e poder acompanhar. Estão nos vendo? Ah, agora sim, acho que agora foi. Acho que agora a transmissão tá boa. Então, sejam muito bem-vindos quem está entrando aqui pelo Instagram, quem já está comigo pelo YouTube. Muito obrigada por me acompanhar. Eu sou a Ana Hengst e estou aqui mais uma vez para contar mais um pedacinho dessa história em 6 episódios. Cada um eu conto um pedaço dessa história de uma reestreia, quer dizer, agora já de outra reestreia também e compartilhando aí com vocês todas as conversas e negociações que eu precisei ter com a Ana do Espelho para poder destravar e superar várias coisas e seguir em frente, ok? Então, mais uma vez, obrigada para quem está chegando, sejam muito, muito bem-vindos. Para quem vai assistir essa gravação depois, fica comigo até o final, acompanha que hoje o episódio está imperdível. Bom, no episódio anterior, no 4º episódio, eu falei sobre o segundo dos 3 princípios que eu tenho utilizado para as minhas reestreias, para destravar, para superar as minhas inseguranças e poder seguir em frente. E são os princípios que fundamentam toda vez que eu travo, que eu preciso mudar alguma coisa ou sair de uma situação difícil, são esses princípios que eu sigo. Então, para lembrar, o primeiro princípio que eu falei no 3º episódio é o princípio do autocuidado, da gente cuidar desse corpo aqui, que é a casa que vai nos carregar até o último dos nossos dias, que se Deus quiser vai ser muito tempo, por muitos anos, a gente precisa cuidar, ter esse autocuidado. O segundo princípio, então, que eu falei no episódio anterior, no 4º episódio, o episódio da independência emocional. Expliquei para vocês aí como é importante a gente poder aprender a descomplicar as coisas, a deixar algumas emoções um pouco mais equilibradas para a gente poder se libertar das culpas, equilibrar as nossas relações, também lidar com as nossas fraquezas. Então, a independência emocional ela é fundamental para esses momentos de insegurança, para destravar. Falei da importância de buscar ferramentas, de buscar recursos, de buscar, no meu caso, eu busquei a psicoterapia, funcionou muito bem para mim. Recomendo, acho que para todo mundo é uma forma da gente seguir se libertando dessas emoções que às vezes nos prendem e nos deixam reféns dentro de nós mesmos. Bom, hoje então eu vou falar do 3º princípio da minha reestreia, das minhas conversas aí com a Ana do Espelho. E eu vou dizer uma coisa, esse 3º princípio, ele foi ainda mais fundamental esse ano. Olha, eu usei ele, eu recorri a ele muito, muito esse ano. E eu tenho certeza que vocês também, algumas pessoas aqui recorreram, mas é muito importante. E eu vou explicar que ele me ajudou dentro desse ano de 2020, mas ele, na verdade, ele segue ao longo da vida. Bom, todo mundo sabe que 2020 foi um ano bizarro, um ano aí de pandemia, um ano de muitas mudanças, foi uma virada de década, então eu tenho certeza que assim como eu, muitos de vocês também tinham uma preparação de que 2020 seria o ano, uma nova década, um ano novinho em folha, e não foi bem assim, né? Então foi um ano bastante difícil. A gente precisou fazer muitas adaptações. Foi um ano que foi necessário. Algumas pessoas precisaram se adaptar, muitos mais, outras um pouco menos, mas afetou o mundo inteiro. Realmente foi um ano que nos exigiu estar numa constante adaptação, repensar várias coisas na nossa vida pessoal, profissional, financeira, familiar. Isso afetou todo mundo de alguma forma. Então, comigo não foi diferente. Eu também, claro, precisei passar aí por muitas adaptações para sobreviver a 2020 e, pelo jeito, a gente ainda vai precisar de mais uns mesinhos em 2021 com adaptações. Então, o que, que aconteceu? Assim, primeiro eu entrei o ano com aquela ideia da minha reestreia que tinha muito mais a ver com o meu lado pessoal do que profissional. Eu estava realmente determinada a começar o ano uma nova Ana. Mas no lado profissional eu já tinha alguns planos, porque eu vinha do ano passado de uma fase com uma crise forte de identidade profissional. Não sei se alguém aqui já passou por isso, comenta aí, mas eu passei ano passado por um momento muito difícil de me perder um pouquinho e pensar.
Eu já não sei se eu já comentei com vocês, mas eu sou jornalista de formação, eu trabalho com educação corporativa há muitos anos, faço palestras, eu atuo em diferentes frentes. E ano passado foi um ano que eu questionei um pouco isso, assim, por qual caminho seguir, até para acompanhar as mudanças aí no mundo. E travei, mas travei bonito, assim, gente, pensa aquela travadona. Lembra que eu falei no primeiro episódio das travadinhas e das travadonas? Foi uma travadora. Fiquei um bom tempo, assim, realmente tentando buscar um norte, uma orientação, o que, que eu ia fazer com o lado profissional. Mas já comecei a construir dentro do pacote aí da reestreia, eu disse, não. Então vai começar o ano, eu vou buscar tal e tal recurso, eu vou fazer tal e tal movimento. Mas aí começou o ano e fiz aí a minha reestreia pelo lado pessoal e o lado profissional. Eu tive que parar tudo e repensar, porque os caminhos que eu tinha cogitado dependiam muito mais do presencial do que do digital. E o presencial ficou um pouco em stand-by aí durante esse ano. A gente teve que fazer algumas adaptações. Mas, como eu falei, também tinha necessidade de acompanhar essas mudanças no mercado. A gente precisa também, independente de pandemia ou não, eu já vinha com essa necessidade que nasceu com essa crise profissional, essa crise de identidade profissional ano passado, essa necessidade de acompanhar as rápidas transformações do mercado. Gente, o mundo está mudando de uma forma absurda. Quem está dentro de uma empresa hoje, ou quem trabalha com um negócio e tem os seus clientes, deve estar tá observando que a cada hora tem um recurso novo, principalmente de tecnologia, que a gente precisa aprender. E também novos conceitos que a gente precisa trabalhar, com gestão, com relacionamento interpessoal. Toda hora tem uma onda nova e a gente precisa poder acompanhar isso. Então, claro, volta e meia, há uma travadona, a gente fica se perguntando: ah, ok, o que, que eu faço agora? Pelo lado pessoal, eu queria já há um bom tempo desafiar a mim mesma. Vocês lembram que eu falei ontem, no final do episódio anterior, eu disse que o nosso maior concorrente somos nós mesmos, que a gente tem que se desafiar, a gente hoje tem que estar concorrendo com quem nós fomos ontem. E isso é algo que ficou muito forte em mim nos últimos anos, principalmente por eu trabalhar com desenvolvimento de equipes, de pessoas, eu via como era difícil pessoas muito resistentes à mudança, aos novos aprendizados, e eu já fui construindo essa ideia de que não, eu queria estar aberta a aprender algo novo. E eu tive que ir quebrando as minhas crenças também, porque a gente se apega, né, gente? A gente se apega aquelas coisas que a gente acredita, que a gente tem convicção, que acha que está certíssimo. E às vezes o orgulho não deixa nem a gente ouvir o que a outra pessoa está falando. Quem é que não se identifica? Gente, eu me identifico, você se identifica, eu muito fiz isso, mas eu tô realmente, confesso, me esforçando muito nos últimos 5 anos para cada vez menos ser essa pessoa resistente. Às vezes eu fico ali um pouco resistente no início, mas eu já me lembro e eu digo, não, vamos lá que eu quero aprender, eu quero abrir a minha mente, quero poder aprender algo novo. E claro que junto disso, construir a ideia da Ana Velhinha. Vocês lembram que eu contei para vocês lá no projeto da minha reestreia, que eu fui pensando como que eu quero ser quando eu chegar aos 70, 80 anos de idade. E quando eu penso, claro, eu falei pela questão da saúde física, do autocuidado, da gente se olhar, cuidar do corpo para ter longevidade. Mas entra também aqui a nossa mente aberta, a gente ter uma cabeça aberta ao novo. Porque olha quantos recursos tecnológicos surgiram e as pessoas de mais idade tiveram dificuldade de se adaptar. Hoje, quase todo serviço aí de serviços públicos já migraram para o aplicativo, para o digital. Eu lembro quando logo que começaram os autoatendimentos, aqueles caixas de autoatendimento nos bancos, quanto as pessoas de mais idade tinham dificuldade, precisavam da assistência. E hoje agora é tudo por aplicativo, então aí fica mais difícil ainda e muita gente tem resistência. Por isso que eu fui abrindo a minha mente pensando, ok, eu preciso estar aberta ao novo. Se eu quero chegar lá com 70, 80 anos, acompanhando as mudanças e as transformações e em atividade, né, aí social, profissional que seja, eu preciso estar aberta às mudanças, eu preciso estar aberta ao novo. Então, por que eu estou contando essas mudanças, essas adaptações que eu fiz? Porque tanto pelo lado profissional como pelo lado pessoal, o terceiro princípio que eu me dei conta que eu precisava seguir e usar como base, como fundamento para destravar, para seguir em frente, para superar uma insegurança, para superar algum momento difícil, é o princípio da
evolução contínua. Presta atenção, evolução contínua. Esse é um conceito da gente pensar que a gente tem que estar constantemente aprendendo algo novo, se adaptando, acompanhando uma mudança, uma transformação. E isso vale em vários aspectos, várias coisas. Algumas situações mudam à nossa volta e a gente não tem muito como controlar. Como eu disse para vocês, esse trabalho que eu faço já há 15 anos, com desenvolvimento de equipes, de pessoas, de indivíduos, foi me mostrando e me dando bagagem e me dando as ferramentas necessárias para entender que não dá mais para ficar parado, né? Que a gente precisa estar aberto ao novo. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí tem uma história, ou de vocês mesmos, ou de alguém que vocês conhecem, que tiveram muita dificuldade de abraçar o novo, de se adaptar num momento de mudança, de poder enxergar as possibilidades de fazer algo, uma ferramenta que não queriam conhecer. Às vezes por resistência, às vezes por realmente não ter o entendimento da importância da gente poder acompanhar os movimentos e as transformações no mundo. Tem também uma questão que eu observei, que as pessoas de mais idade, que se mantêm ativas e se mantêm sempre aprendendo alguma coisa nova e procurando evoluir sempre, ser melhor hoje do que era anteriormente, essas pessoas, é a minha observação, tá? Eu observo que estão com a cabeça um pouquinho melhor. De uma forma geral, de novo, não é regra. Deve ter algum estudo aí, alguma pesquisa para comprovar o que eu estou falando, mas de uma forma geral, eu observo que as pessoas que continuam na sua vida lendo novos livros, buscando atividades diferentes, fazendo cursos, estudando, fazendo coisas novas, inclusive trabalhando, essas pessoas costumam ter uma cabeça um pouco melhor. Pessoas que vão param de estimular o cérebro, sabe, os neurônios, param de querer aprender algo novo ou de se adaptar. Eu noto que essas pessoas começam a ter esquecimentos, começam a se sentir um pouco travados, começam a sofrer com algumas doenças emocionais. Enfim, tem várias doenças de novo. Eu não sou médica, não sou cientista, não sei o processo, mas eu observo isso. Agora, do ponto de vista de trabalhar com a capacitação das pessoas, eu olho muito para a necessidade, primeiro, que eu tenho de me manter atualizada, porque eu trabalho conceitos comportamentais. Eu trabalho, por exemplo, quando a gente vai trabalhar a questão de gestão de conflitos, por exemplo, e negociações, que nas relações de trabalho e também na vida pessoal a gente precisa saber negociar. Tem muita negociação que acontece aí, que eu sei dentro de casa, com os filhos, com os pais, na família, entre os amigos, até para combinar ali, para chegar num consenso de alguma coisa. Então, a negociação é uma competência muito importante que a gente precisa desenvolver. Só que eu não posso ajudar as pessoas com isso se eu não me capacito, se eu não aprendo. Então, eu tenho que ir lá, ler, estudar e me manter atualizada. Se eu vou entrar numa empresa e fazer um treinamento que trabalha com alguma tecnologia, eu preciso entender, eu preciso conhecer para poder ajudar as pessoas a superar aquela dificuldade. Então, a evolução contínua pelo lado profissional é algo que está sempre me desafiando, eu tenho que estar sempre de olho nisso. Mas, como eu disse para vocês, eu também acompanho as pessoas. Mesmo dentro das empresas, eu observo os indivíduos, o comportamento que a gente tem. E aí entram alguns conceitos muito interessantes, como a gente olha que o orgulho e a resistência deixam muitas pessoas para trás. Fazem as pessoas deixarem de crescer dentro da empresa, mas também crescer pelo lado profissional, pessoal. Fazem as pessoas se limitarem pessoalmente, terem muitas resistências dentro das empresas com as relações, mas também pelo lado pessoal. E essas resistências impedem uma promoção, um crescimento, alguma oportunidade, e essas oportunidades também às vezes escorrem pelos dedos, porque a pessoa ficou tão encaixotadinha no seu pensamento que daqui a pouco se torna uma pessoa difícil, limitada para uma conversa, não interessante. E essas pessoas acabam, às vezes, dependendo com as pessoas com quem elas convivem, sendo um pouco isoladas, ou não tendo a oportunidade de ser convidadas para alguma coisa diferente. Por isso é importante a gente estar com a cabeça sempre aberta. Então, hoje, por exemplo, eu oriento para as pessoas, quando a gente escuta falar de alguma coisa nova, ou escuta uma música que está todo mundo falando, tem muita gente que fala assim, nem sei o que é isso, é lixo de música. Minha sugestão é para um pouquinho e ouve. Por mais horrível que seja a música, tenta prestar atenção na letra, tenta ver por que as pessoas se conectam, tenta
usar o cérebro para ir além e pensar por que aquilo, como é que é a influência daquilo naquela idade, naquela geração, naquela cultura, naquele ambiente. Eu estudei alguns pensadores que trazem estudos sobre como é que é o nosso processo de aprendizagem e de evolução, desde a primeira infância até a nossa vida adulta. Então, eu estudei o Piaget, o Vygotsky, o Alan, que são pensadores que foram estudar e fazer muitas pesquisas de como é que é o nosso processo de evolução, de aprendizagem ao longo da vida. E a gente tem que lembrar que nesse processo, vou compartilhar com vocês para quem não sabe, a gente tem que estar sempre, a gente está sempre aprendendo em três esferas, principalmente. O ambiente, ou seja, o nosso entorno, o local onde a gente convive. Seja o ambiente familiar, as influências desse ambiente, o meio, como as pessoas chamam, mas também a influência do ambiente geográfico, a localização, dependendo do bairro, da cidade, do país, a cultura que a gente vive. Esse ambiente ele vai influenciando na nossa aprendizagem. Então, por isso que é bom viajar. Quando eu viajei, fui para um outro país, fui para uma outra, fui olhar outras culturas, a mente se abre. Então, quem tiver a oportunidade de viajar, ou ainda não viajou, mas está nos planos, eu super incentivo, porque é uma forma da gente ter outros olhares. O ambiente é um dos elementos que nos ajudam a aprender. O segundo elemento são as interações, as trocas, as interações sociais. A gente aprende com as pessoas com quem a gente conversa, os nossos líderes, as pessoas que nos dão exemplo, as pessoas com quem a gente briga também, a gente aprende muito. Então, nas interações, a gente vai aprendendo. A cada relacionamento, a gente vai aprendendo com o comportamento do outro. Por isso que é importante escolher muito bem as nossas interações. Poder procurar pessoas que nos agregam também. Porque isso ajuda no nosso processo de evolução contínua. E, por fim, com as próprias mudanças normais da vida, seja a cada etapa da vida ou as mudanças repentinas que acontecem, como foi o caso de uma pandemia, ou às vezes é a perda de uma pessoa, de um familiar, às vezes é a chegada de um novo familiar, às vezes é a perda de um emprego, às vezes é o começo de um novo emprego, de um novo trabalho. Então, todas essas mudanças que acontecem, e nem todas elas são planejadas, né? A gente não espera, a gente também aprende com essas situações. Então, de novo, a gente aprende e evolui continuamente com o nosso ambiente, com o nosso entorno, ou seja, escolher bem os lugares que a gente vai conviver. A gente aprende com as nossas interações sociais, com os nossos relacionamentos, e a gente aprende também com as nossas mudanças, com as situações, com as mudanças, principalmente que acontecem naturais da vida, outras que a gente não espera, tá bom? Enfim, então, a ideia do princípio da evolução contínua, qual é a ideia aqui, né? Para a gente começar a encerrar, qual é a ideia do princípio da evolução contínua? Por que ele vai nos destravar? Por que é um princípio que me ajudou muito esse ano e ajuda todo mundo que quer sair do lugar, quer se reinventar, quer um recomeço? Porque no lado profissional, nos ajuda a manter a competitividade, a nos manter em dia com as mudanças do mundo. Eu gosto de trazer uma história que aconteceu com meu pai. Meu pai, quem conhece, ele tem 79 anos hoje. O meu pai, ele se aposentou há uns anos atrás, mas ele seguiu em atividade, porque ele sempre me disse que não se imagina parado e também queria complementar a renda. Mas ele é bem ativo. Em 2018, ele fazia aí uns serviços terceirizados para uma empresa. O que aconteceu? Ele já estava ali em zona de conforto total, entrou lá por indicação, e olha, foi uma grande oportunidade para uma pessoa na terceira idade se recolocar, se encontrar uma oportunidade, vocês sabem que é difícil. Mas ele foi e estava fazendo esse trabalho. Em 2018, essa empresa foi vendida. E aí, de um dia para a noite, ele se viu aos 77 anos, desempregado, mas em plena atividade, ainda com capacidade e mais vontade de trabalhar. Agora pensa, qual é a empresa que vai contratar um homem de 77 anos, mesmo ele estando ativo e querendo trabalhar, mas que a última capacitação de vendas foi nos anos 80, 90? O mundo mudou tanto, se transformou, que para entrar numa empresa de novo nessa idade, tem que estar sabendo muito bem como é que são as relações dentro das empresas, como é que é a comunicação, a tecnologia, a comunicação com os clientes. Então, realmente foi um momento muito difícil. Mas, para vocês saberem, ele acabou conseguindo um trabalho, depois ele está aí, voltou para sua atividade e está conseguindo trabalhar. Mas imagina se ele tivesse, ele quase entrou em desespero, porque ele não se imaginou parado. E pelo lado profissional, eu digo, hoje muitas pessoas que têm 40, 50 anos
ficam achando que aos 70 vão estar aposentadas, viajando o mundo, ou sentado, assistindo televisão. Olha, cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua caminhada. Mas o que eu tenho observado e os estudos que eu estou fazendo sobre a questão da longevidade é que as pessoas estão vivendo mais, vivendo por mais tempo e com qualidade. Então, a gente corre um risco de passar dos 70, dos 80 anos e não querer parar. Porque se vocês olharem, tem muitas pessoas acima dos 70 que estão muito bem, que estão trabalhando, que estão em atividade, que estão seguindo com as suas profissões, presidentes de grandes empresas que estão aí no comando de grandes empresas, presidentes de nações que estão em plena atividade, sendo eleitos e reeleitos depois dos 70. Então, a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho porque que é importante a gente cuidar da saúde física, da nossa independência emocional e agora, principalmente, eu trago esse princípio da evolução contínua. E também tem uma outra coisa no lado profissional. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. É muita coisa, é conteúdo, é curso disso, é curso daquilo, é live, nossa, é uma explosão de informações. A gente tem que assumir nesse processo de evolução contínua o protagonismo. A gente tem que poder escolher o que realmente a gente quer aprender. O que realmente é importante aprender para aquilo que eu quero ser, para aquilo que eu quero fazer para as minhas metas. Então, lembra da que eu falei para vocês do meu exercício de pensar como é que vai ser a Ana com 70, 80 anos? Faz a mesma coisa, pensa vocês daqui a 10, 20, 30 anos, não importa a idade que esteja, como é que vai estar profissionalmente? E aí traça uma meta, uma trilha e pensa o que precisa aprender para se manter em dia, sempre lembrando que o mundo está se transformando rápido. Então, os empregos que existem hoje podem não existir daqui a 10, 20 anos. Ou, se existirem, podem ser numa configuração totalmente diferente. E aí, os conhecimentos que a gente está aprendendo hoje, pode ser que daqui a 10 anos fiquem completamente defasados. Então, a gente tem que estar atento a isso. E, por fim, pelo lado pessoal, por que a evolução contínua é muito importante? Primeiro, porque a gente precisa entender que não dá mais para sofrer da síndrome de Gabriela. Alguém sofre da síndrome de Gabriela? Sabem o que é a síndrome de Gabriela? Vou contar para vocês. Lembra daquela novela da Gabriela? Como é que era o tema de abertura? Né? O tema de abertura dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou sempre assim, eu morri assim. Gabriela, não dá, a gente não é sempre assim, nasce assim, cresce assim, é sempre assim e morre assim. A gente tem que estar sempre se adaptando. Porque a nossa versão a cada 10 anos tem um upgrade aí, e muda. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente entra numa relação, num relacionamento, né? Aí depois de 10 anos, quem tá casado há muito tempo vai se identificar, nem precisa muito, às vezes 5 anos depois já tá assim. Ah, você me conhece, eu sou assim, eu não vou mudar. Eu sempre fui assim, eu sou assim, eu não vou mudar. Isso é resistência, isso é muito orgulho. Então, a síndrome de Gabriela a gente tem que superar e entender que a gente pode sim estar sempre se adaptando e aprendendo coisas novas. Para isso, tem que aceitar o novo, conversar com pessoas que pensam diferente. Eu tive um episódio de uma pessoa conhecida que tinha uma ideologia política muito desconhecida para mim, muito diferente, que eu tinha até uma certa resistência no início. E aí, quando eu estava lá me capacitando para trabalhar sobre negociações e conflitos e entender as diferenças, eu fiz o meu exercício. Eu chamei ele e disse: olha só, eu quero ouvir a tua história, só quero ouvir, me conta. E me desarmei. E fui com a mente aberta. No início foi um pouco incômodo, porque eu tinha muita resistência a ouvir ele falar sobre aquilo. Mas ele foi me contando a história dele, como ele foi criado e por que aquela ideologia ele se identificava tanto com aquilo e por que fazia sentido para ele. Não mudei as minhas ideologias, não fez uma grande virada na minha cabeça, nem precisei concordar, mas aprendi a entender, aprendi a respeitar, aprendi a aceitar. Então é só um exemplo para ver como é bom e foi muito libertador, porque parece que a nossa mente se abre bastante. E por isso que é importante a gente também questionar as coisas. Questionar. Quando aparecer algo novo que a gente não entende, pelo menos procurar entender. Questionar algo que soa ali diferente, não ter preguiça de entender um pouco mais, para estar evoluindo sempre, constantemente melhorando. Lembrando que dentro do princípio da evolução contínua, a gente tem que sempre ter na cabeça que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Pode ser qualquer idade. Eu posso estar com 80 anos e eu querer fazer uma faculdade, querer aprender um novo hobby, tocar um instrumento. Que vocês possam ter sempre essa capacidade de evoluir
continuamente, está acompanhando as transformações para manter a cabeça em dia, para se manter competitivo e para poder se manter sempre inserido com uma relação saudável, acompanhando tudo. Prometo que é um princípio que ajuda a destravar, superar inseguranças e seguir em frente. Tá aqui o meu exemplo, né, gente? Eu sempre fui muito do presencial. Até o início desse ano eu não sabia fazer isso que eu estou fazendo agora. Estou aqui fazendo uma maratona dupla pelo Instagram, pelo YouTube, ao vivo, aprendendo a usar esses recursos. Ainda tenho muito que aprender, mas eu digo para vocês, essa é a temporada 1 da websérie Eu do Espelho. Na próxima temporada, ali no ano que vem, eu vou estar afiada, eu já vou ter tido essa experiência, então vai ser muito melhor. Já vou mostrar para vocês o quanto eu evoluí e vai ser um prazer dividir esse momento com vocês. Tem certas coisas que a gente aprende que não dá para voltar atrás, né? Então eu sei que é algo que eu vou, um aprendizado que eu vou carregar aí para frente na minha profissão e na minha vida pessoal também. Tá certo? Então, para encerrar, eu quero deixar já um convite muito, muito especial para quem está me assistindo ao vivo e para quem está assistindo a gravação depois também. Acompanhem o 6º e último episódio dessa websérie. Ah, não, né? Quem veio até aqui não dá para morrer na praia. Acompanhou os primeiros 5, vem para o 6º, né, minha gente? Assiste o 6º episódio. Assiste ao 6º episódio, porque eu vou dizer para vocês. Tanto esforço que eu coloquei aqui, tanto carinho, tanta energia para dividir, compartilhar com vocês essa história. Claro que eu vou querer fechar com chave de ouro, né? Eu vou querer fechar com um belo encerramento. Então, vem comigo, assiste o último episódio, porque eu vou fazer as conclusões aí dessa história toda, dessa reestreia. Eu vou trazer para vocês compartilhar essas lições e vou trazer uma novidade. Gente, acho que me dá até um arrepio, assim, vou trazer uma novidade, algo inédito que eu vou compartilhar com todo mundo que assistir, que acompanhar o 6º episódio da websérie Eu do Espelho. Agora a conversa é comigo mesma. Combinado? Então, quem gostou, dá um like aí, dá um joinha, aperta o coraçãozinho, já me deixa saber. Quem tá no YouTube, me chama depois nas redes sociais, me conta o que achou. Foi um prazer ter vocês comigo hoje. Muito obrigada por me acompanhar. Uma boa noite para quem está acompanhando ao vivo e até o próximo episódio.